Oi, gente. Primeiro, queria começar agradecendo o convite da Casa Sueli Carneiro para fazer essa troca com vocês nessa tarde, noite, manhã, no momento que vocês estejam vendo esse vídeo. Gostaria também de pedir licença a todas que estão assistindo e ressaltar que estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque eu fiz parte da primeira turma, né, da primeira edição desse curso. Então, é muito bonito estar aqui nesse outro lugar, dessa vez. Meu nome é Raíssa Albano de Oliveira, eu sou uma irmã mais velha, eu sou filha dos meus pais, neta dos meus avós, sou antropóloga de formação, me formei na PUC São Paulo, trabalho como educadora, então educadora por vocação, como as melhores pessoas do mundo. Hoje eu coordeno uma pesquisa sobre o jornalista e educador Gilberto de Menstein para o Instituto Gilberto de Menstein. Também sou idealizadora e pesquisadora do coletivo Cartografia Negra e, junto com meus parceiros do coletivo e uma equipe de muita gente, 8 curadores, a gente faz a curadoria da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Também queria compartilhar que eu estou lendo o livro Travessia, um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e também um outro que é um livro muito especial, porque ele chama A Casa das Minas e fala sobre os cultos jejes no Maranhão. E esse livro ele chegou para mim de um jeito muito bonito. Ele chegou pelo correio, de surpresa, pelo meu tio-avô, que mora em Ilhéus. Eu também estou apaixonada pelo cinema de Wong Kar-wai. É um dos cineastas que eu mais gosto e é um dos cineastas que eu estou redescobrindo agora. E também estou viciada e fico ouvindo repetidamente a música Baltimore na voz da Nina Simone. A deusa maravilhosa. Vou começar a nossa conversa, a nossa troca, nosso ciclo aqui e vou começar compartilhando a minha tela. Eu fiz uma apresentaçãozinha para a gente. Eu queria começar falando desse título, que é um título muito bonito, Território e Narrativa. E sempre quando me convidam para falar de alguma coisa, ou pedem para que eu comente alguma coisa, eu fico com muito receio, porque eu fico pensando que as coisas elas são tão complexas e, ao mesmo tempo, as coisas mudam tanto que eu fico pensando nessa temporalidade, né? De você falar uma coisa e aí depois você tem que sustentar essa coisa e de como isso é muito complexo e ao mesmo tempo muito bonito porque te coloca para jogo, para admitir que as coisas mudam. Então, já queria trazer essa primeira provocação de como o território e a narrativa ela sempre está em transformação, ela está sempre mudando, que nem a gente. Tem uma Queria começar com uma frase do Milton Santos, falando sobre território. Milton Santos foi um geógrafo e pesquisador muito importante para os estudos negros do Brasil. Ele foi professor convidado por diversas universidades internacionais. Na década de 70, 80, trabalhou na UFRJ, conduzindo uma série de pesquisas. Depois foi para a USP, onde foi professor emérito e se aposentou por lá. Milton Santos é uma referência para mim, é uma referência para estudo de território, de todo mundo que estuda geografia, e é um homem muito maravilhoso. Ele diz: território, lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas. Isso é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência. Quando o professor ele diz isso, ele me remete a esse, e aí por isso também essa fotografia desse mar,
a essa conversa que o território sempre se propõe com as pessoas, com os indivíduos, com as narrativas. Por que eu estou falando isso? Porque o território é onde se leva e traz. O território é onde a gente pisa ou imagina que pode pisar. É como a gente intercala esse território e essa narrativa. Então, a narrativa sobre um território ela pode ser produzida de diversas formas, como, por exemplo, por um texto, por uma dança, por outro tipo de expressão artística, como uma pintura, uma poesia, uma música. Então, quando o professor fala isso, de um lugar onde desembocam todas as ações e paixões, ele também me remete às narrativas que estão nos nossos corpos. As paixões, né? Onde é que as paixões acontecem e se desenvolvem? Elas acontecem e se desenvolvem nos nossos corpos, nas nossas afeições com as outras pessoas. Então, eu acho muito rico. Também gosto quando ele fala que é onde a história do homem plenamente se realiza. E essa história é uma narrativa. É importante também a gente lembrar sobre as disputas de narrativas que existem aqui, principalmente falando de Brasil, olhando que esse é um continente que foi construído, né? Esse é um país que foi construído a partir de diversas invasões, de diversos sequestros, de diversos estupros. Então, também olhar para isso, de como a população afro-brasileira chega num território sequestrado, né? Essa população chega nesse território sequestrado, esse território que não é dela, chega pelo mar, né? Então, também esse lugar do mar enquanto um grande ancoradouro e que está aí até hoje, né? De corpos que são jogados, de sangue, de histórias, de narrativas que ficam por aí. Então, como é que esse território Brasil constrói também suas narrativas? Por que a gente fala muito de alguns teóricos, por que a gente fala muito de alguns personagens e não fala tanto de outros? É óbvio que isso está mudando e, enfim, vem mudando há muito tempo, mas não é a narrativa oficial, ela não olha para a população afro-brasileira de uma maneira justa. É assim que eu penso, né? Eu entendo que a cada década a gente consegue construir mais coisas e a gente sempre teve pessoas se movimentando desde a primeira pessoa preta que pisou o pé nessa terra. Mas o que as narrativas oficiais contam para a gente? Ou o que as narrativas que chegam até a gente contam para a gente sobre a história dos povos negros, da diáspora forçada aqui no Brasil? Então, também trazendo essa imagem para pensar sobre isso. Também vem com uma provocação para vocês, que eu fiquei pensando nesse título, né? E como eu falei lá no começo, quando me chamam para falar sobre alguma coisa, me chamam para conversar, eu fico acordando e dormindo com a palavra, eu fico acordando e dormindo, acordando e dormindo, acordando e dormindo, para ver o que aparece. Então, desde o momento que me convidaram, eu fiquei tipo, tá, território, narrativa, narrativa, narrativa. Eu até tenho um segredo, método, que é anotar pequenas coisas e colocar debaixo do travesseiro para dormir com elas e ver se aparecem coisas. Comigo funciona. Inclusive, eu recomendo, assim. Às vezes parece umas coisas meio esquisitas, mas é bem interessante esse processo. Às vezes, quando você não sabe por onde começar, ou foi, e aí parou no meio do caminho, eu acho que é uma abertura interessante. Mas voltando à minha provocação, por que eu coloquei também isso no plural, né? Eu acho que eu entendo que cada narrativa ela é construída a partir de uma pessoa que tem uma vivência específica no mundo, que se relaciona de uma forma específica com o território, com a cidade, que seja com o campo, com o interior e com as pessoas que estão ao redor dela. Então, é tirar um pouco esse lugar da singularidade, da centralidade do um e de pensar
que o centro ele muda, né? Cada um tem sua narrativa sobre um fato. E, enfim, não sou eu que falo isso, né? Já tem muitos teóricos e pensadores muito antigos falando disso. Mas, ao mesmo tempo, também fiquei pensando de como, às vezes, as palavras no singular, elas acabam resgatando um pensamento ocidental, branco, cis, heteronormativo. E de como é importante também a gente pensar que os territórios, assim como as narrativas, têm pluralidade. E que, como eu já falei, o conhecimento ele é sempre produzido de algum lugar para alguém, para em algum momento também. E digo isso também pautando a Grada Quilomba no Memórias da Plantação. Ela diz que não há discurso neutro. Então, eu acho isso muito importante, principalmente quando a gente está olhando sobre as narrativas afro-brasileiras. Então, não há discurso neutro. O que a gente aprendeu na escola era que só tinha Quilombo de Palmares, gente. Como assim? Que já foi uma grande empreitada que durou séculos. Mas, ao mesmo tempo, eu sou aqui de São Paulo. E eu, depois de sair da faculdade, que fui aprender, fui conhecer que tinham vários quilombos em São Paulo, vários quilombos urbanos, vários quilombos que estavam incluídos, inclusive, na dinâmica da cidade. Não eram só esses quilombos de fuga, eram esses quilombos que ficavam ali, faziam parte do urbano e faziam trocas intensas. Então, é também um momento de compartilhar com vocês um pouco da história do coletivo que eu faço parte, coletivo Cartografia Negra, porque esse coletivo ele olha esse território que eu chamo de um território mais concreto. E aí, quando eu falo concreto, eu me vem a imagem, e quero trazer essa imagem para vocês também, não essa imagem linda dessa terra de Goiás, mas a imagem do concreto, do cinza mesmo, da cidade cinza, dos monumentos cinzas, ou daquela coisa absurda que é a Sé, imensa, caríssima, e de um monte de gente ali acampada em situação de rua, e a maioria dessas pessoas são pessoas pretas. E a história do coletivo, ela começa a partir também da minha história, também da minha subjetividade. E eu acabei a minha faculdade, e aí de ciências sociais, eu olhava para a cidade e não me via. Nos monumentos, nos nomes das ruas, nas homenagens, nas histórias oficiais. E eu olhava também para a história de uma parte da minha família e eu não me via. Eu falava, tá, mas qual é o nome dessa possível... Meu avô contava uma história, conta ainda, né? Meu avô tá... De uma mulher, da bisavó dele, que era uma rainha africana, que foi sequestrada e desembarcada lá na Bahia. Meu avô Luiz é baiano. Só que ninguém sabe o nome dessa mulher. Ninguém sabe o nome dessa mulher. E isso me deixava com uma raiva, assim, eu ficava indignada. Como assim, gente? Como assim tem essa história e ninguém sabe o nome dessa mulher? E aí eu também olhava para a cidade e falava, gente, como assim? Mas como é que as pessoas pretas vieram parar aqui? Porque o que me foi ensinado, o que eu aprendi na escola e depois na faculdade, na universidade, era que as pessoas pretas foram sequestradas, trazidas até o Brasil. Aí elas passaram um tempo no cativeiro, trabalhando nesse sistema escravista horroroso. Aí elas foram libertas pela princesa. E aí, de repente, aqui em São Paulo, foi todo mundo parar na periferia, foi todo mundo parar em funções subalternas, sem acesso à saúde, educação e cultura de qualidade. Quando eu digo isso, não estou querendo dizer que não houveram produções e movimentações importantíssimas. Eu tenho muita clareza sobre isso e sou muito agradecida pelas histórias e pelas personalidades dos movimentos negros de São Paulo. Mas essa história oficial, ela conta sobre a gente a partir desses 4 pontos, e isso é absurdo. A partir dessa indignação
Eu chamei o Pedro Alves e a Carolina Piar Vieira, para a gente olhar para essa cidade a partir das perspectivas dos povos pretos em diáspora forçada. Porque eu vi que a minha dúvida sobre quem era essa bisavó preta, eles também tinham. Era aquela história, eu tinha um avô que era macumbeiro, tinha uma avó que era uma mulher preta, tinha uma avó que era indígena. Tá, indígena, primeiro, né, esse termo é super problemático. Eu gosto muito mais do povos originários, porque são os originais da terra e são os donos dessa terra. E qual a etnia e qual a cultura dessa mulher, qual é o nome? E aí, de um outro lado, você tem, né? Você tem as documentações e os papéis da parte europeia. Né? E você tem uma exaltação. Aqui em São Paulo tem essa grande história, né? Essa grande narrativa de que São Paulo é uma terra de italianos e até de árabes, enfim. Ou até orientais, a gente pensando no bairro da Liberdade, que é um dos bairros que a gente aborda no Cartografia Negra. E aí, por que cartografia negra? Nesse processo de pesquisa que a gente vem fazendo desde 2017, a gente entende que os mapas eles foram a nossa melhor fonte. Porque nos mapas você consegue ver o que estava sendo produzido de cidade naquele momento histórico. Então, a gente tem mapas de São Paulo, e é o mapa principal da nossa pesquisa, que ele tá ali, desenhadinho, demarcado, com legenda e tudo. Largo da Forca. Tá ali. Pelourinho. Tá ali. Prisão, cadeia, Beco dos Aflitos, cemitério, onde hoje são lugares que não tem nenhuma materialidade para falar sobre isso. Não tem placas. Agora a gente está com uma movimentação muito bonita que eu acho que começou em algum momento da pandemia, quando estava mais pega, de, de um incentivo, né, de uma doação financeira para os artistas fazerem estátuas, né, monumentos. E isso era uma coisa que a gente tinha muita carência. Eu, Pedro e Carol, no coletivo Cartografia Negra. Então, em 2017, a gente se reúne, a gente começa a fazer essa pesquisa. Essa pesquisa vai ganhando corpo. E aí a gente fica, gente, mas se a gente tem essas dúvidas, será que as outras pessoas não têm também? Será que pessoas que são de famílias que têm pretos e brancos, enfim, de famílias, entre aspas, miscigenadas, não gosto muito desse termo, será que elas também não têm essas dúvidas? Será que elas também não têm esse buraco dentro delas? Esse buraco que eu tinha? E aí a gente começa a entender que é interessante que a gente compartilhe essa pesquisa, porque eu também saí muito inquieta, muito revoltada desse mundo acadêmico, porque eu falei, gente, fiquei estudando 4 anos e só no meu último ano de faculdade eu fui ler um autor negro. Então eu passei 4 anos tendo 8 semestres de sociologia, 8 semestres de antropologia, 8 semestres de política, e no último semestre que eu fui ler um autor negro. Então, como é que a gente também olha para o Brasil a partir de perspectivas que não nos cabem, não nos cabem. Enfim, a gente pensa que esse conhecimento ele é para ser compartilhado, como todo conhecimento. E aí a gente começa a fazer as voltas negras. As voltas negras são passeios, são caminhadas que passam por 9 pontos na cidade de São Paulo, no centro, ali na região da Sé, da Liberdade, Anhangabaú. E esses passeios eles aconteciam todos os meses, uma vez por mês, aos sábados, eram gratuitos, e o convite era aberto a quem quisesse chegar. Eu também trouxe essa imagem, e aí durante a pandemia
estava mais forte, a gente parou e ainda não retornou às atividades na rua, só para alguns grupos fechados. Eu também trago essa pintura do Robinho Santana. Robinho Santana é um artista de Diadema, é um artista que eu admiro muito a obra. Eu gosto muito dessa imagem porque é uma imagem que me remete muito ao centro de São Paulo. Então, esse ir e vir, esse leve e trás, e também me remete àquela primeira fotografia que eu compartilhei com vocês, da onda, né? Dessa coisa que vai e volta, dessa coisa que puxa e que entrega, né? Que puxa e que entrega. Então, como é que a nossa população, como é que o nosso povo preto está circulando o dia inteiro na cidade? Eu adoro as expressões que ele traz nesse quadro. Enfim, a gente faz essa volta negra para compartilhar esses conhecimentos e para falar do território, dessa materialidade. Então, também aquela imagem que eu trouxe para vocês imaginarem dessa cidade mais cinza, dessa cidade muito dispar, muito centro-periferia, e ao mesmo tempo se misturando, e de como as dinâmicas são muito complexas na cidade de São Paulo, e de como São Paulo foi uma das cidades que mais teve sucesso no embranquecimento da sua população. São Paulo realmente queria que, mais do que outros estados, tem uma documentação falando de umas conferências que foi antes do período dos italianos ganharem subsídios para vir para cá, né? Ganharem terras. Você chegava aqui e já tinha terra para você. Então, complexo. Mas São Paulo foi uma cidade que fez um grande esforço para que a população fosse se embranquecendo, se embranquecendo, se embranquecendo. E também essa história, né? Esse apagamento histórico, esse apagamento e a criação de uma narrativa. E quando eu digo aqui, eu não estou querendo inviabilizar, invisibilizar as narrativas italianas, árabes, orientais. Eu estou aqui querendo dizer que meu povo também operou nessa cidade, meu povo também teve agência nessa cidade. Por que que, quando essas pessoas que estão sendo representadas aí no quadro do Robinho, elas estão ali passando pelo centro, elas não conhecem a história da Maria Punga. Maria Punga foi uma mulher negra que foi dona do primeiro café da cidade de São Paulo. E eu digo que Maria Punga ela foi um presente da nossa pesquisa, porque ela trouxe a referência que eu estava precisando, ela trouxe esse paralelo da resistência na cidade. O café da Maria Punga ele funcionou de 1850 a 1860, ali perto do pátio do colégio. Descobrimos esse café a partir da leitura de diários de alunos da São Francisco que contavam que iam até o café e antes de ir para a aula, depois de ir para a aula, era um local também do encontro deles. Não dos alunos mais ricos, mas dos alunos menos abastados e dos alunos, obviamente, brancos do Largo São Francisco. Então, como é que eu não conto a história dessa mulher? Na Volta Negra, eu brinco e eu falo, gente, se fosse uma mulher branca, teria até minissérie na Globo, sabe? Era uma mulher que comandava esse café. E a gente tem pouquíssimos registros. A gente tem esses diários dos alunos a São Francisco, a gente tem uma nota de falecimento no jornal, que não há certeza se foi ela. O funcionamento do café, a gente não sabe se o estabelecimento era dela, se a loja era dela, como é que ela conseguiu, a gente sabe só que ela era uma mulher negra, que ela era liberta, que ela fazia o café, entre outros quitutes, e, enfim, a gente só sabe isso. Eu estou num processo também de pesquisa sobre a vida dessa mulher, para trazer à tona essa história, porque para uma cidade que enriqueceu tanto com o café, como é que eu não falo sobre essa mulher? Por que que eu não falo?
sobre essa mulher. E a gente sabe como é necessário, como são necessárias as referências. Se você não tem um ponto de visão, você não consegue sonhar, né? Você precisa, é necessário. Eu também já trabalhei com crianças e um dia eu fiquei muito chocada. Estava fazendo uma atividade, trabalhei na fábrica de cultura, no educativo da biblioteca. Estava fazendo uma atividade com os meninos de uns, acho que 7, 8, até 10 anos. E era uma brincadeira, era uma dinâmica de compreender os sonhos, de falar, tá, mas qual é o seu sonho? E aí mais de um desses meninos me falaram que não tinham sonhos. E eu, gente, sonho pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser desde comer um bolo de chocolate inteiro sozinho, até querer ser um médico, até querer ser um professor, até querer ser um artista, até querer ser, enfim, até querer ser. Você só quer o que está. Se você sabe, né? Você só pode imaginar se você também tem acesso a. Se você tem acesso a referências que te estimulem a imaginar. Se você não. Você olha ao seu redor e você não consegue ver possibilidade, como é que você vai sonhar? Então, por isso também esse nosso trabalho de cartografia negra, da Volta Negra, em busca dessa materialidade dos territórios da cidade. E, ao mesmo tempo, eu acho que esse momento do cartografia, da estruturação das voltas negras, ele era um momento que eu particularmente ficava muito agoniada. Eu queria, como já falei, placas e monumentos. Eu queria a materialidade. Isso, para mim, olhando hoje, se dava muito porque eu também não conhecia Beatriz Nascimento, né? Beatriz Nascimento foi um grande encontro na minha vida. E ela fala, né, desse potencial ancorador que é o corpo. Então, como é que você, já que você está nesse processo de sequestro e nesse processo de sequestro, né, nesse processo de sequestro atlântico, e o que você não pode trazer nada, em que te obrigam a dar voltas na árvore do não esquecimento, em que te batizam, em que te dão um nome novo, né? É um processo muito complexo, é um processo muito bem arquitetado, que não deu muito certo, mas ele é muito bem arquitetado porque ele entende esse corpo, mas ele entende a subjetividade desse corpo. Então, eu vou te batizar, eu vou te colocar para outra religião, vou te dar um novo nome, então você fica sem identidade. Mas, ao mesmo tempo, os povos dessa diáspora forçada conseguiram guardar no corpo, né? Se só tem o corpo, como é que eu vou passar esse conhecimento? Como é que eu vou passar essa tecnologia? Como é que eu vou passar essa série de modos de viver e de ver o mundo? A partir da fala, a partir da dança. E não num lugar de romantizar, mas um lugar de trazer para a realidade do que era possível, do que foi possível para o nosso povo. E de como esse corpo ele é um documento, né? É o corpo que é um território, e é esse território que é material. Para mim, é um território que é menos concreto do que essas grandes paredes de concreto e os tijolos e os cimentos da rua, mas ele é uma concretude. E como é que esse corpo também ele vai se transformando, chegando aqui, aprendendo a viver, ou não, ou se recusando a viver também, e de como isso vai ficando para a gente, né? Vai ficando para as gerações que vieram depois. Então, também, retornando esse meu encontro com o pensamento da Beatriz, né? De como, apesar desse sequestro, apesar dessa violência infinita, de como os povos dessa diáspora forçada, do sequestro, eles foram incrivelmente inteligentes
de saber a potência da fala, de saber a potência dos cantos, de saber a potência da memória do corpo, de que tudo passa, né? De que tudo passa e passa pelo corpo. Então, eu gosto muito de como Beatriz olha para a gente. Beatriz, ela foi uma historiadora, pesquisadora, poetisa, roteirista sergipana, com uma produção muito intensa, principalmente nas décadas de 70 e 80. Beatriz foi uma grande estudiosa dos quilombos e de como os quilombos também deixaram seus resquícios até os dias de hoje nas relações entre pessoas pretas e principalmente também nas favelas. Beatriz também fez um filme, documentário, obra de arte belíssimo que chama Ori. É da onde eu retirei essa frase. Ao lado também trago essas fotografias da Ellen Salomão. Ellen Salomão é uma fotógrafa soteropolitana que fez essa série para Baco Exu dos Blues, no CD Bluesman. E assim como Beatriz e Abdias Nascimento e Ellen Salomão, é a necessidade da gente criar essas imagens, e não só imagens que sejam fotografias e filmes, mas imagens ou pinturas, né? No caso do Abdias, e as próprias representações também no trabalho dele na direção do Teatro Experimental do Negro. Mas de como essas narrativas, essas imagens que também são narrativas e que não são exatamente fotografias, mas são conversas, são músicas, são conhecimentos passados pela oralidade e não, né? De como isso é importante, de como só com essa imagem, que é uma narrativa, né? Pode-se contar uma narrativa por uma imagem, por uma série de imagens, a gente consegue se recuperar, tanto enquanto povo, tanto enquanto indivíduos. E aí, cada um na sua subjetividade, porque sim, compartilhamos essa história da diáspora, mas também temos subjetividades, né? Como todos os seres humanos. E Beatriz diz: é preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem que se tornar visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro. O corpo de um é o reflexo do outro. E em cada um, o reflexo de todos os corpos. Então, Beatriz, quando ela diz isso, é no momento do filme, do Ori, em que ela está contando um pouco dessa história dos quilombos a partir de uma outra perspectiva. E eu não, na verdade, eu nem gosto de usar isso do outro, né? Porque quando você pensa o outro, você tem que ter um. E isso também é um resquício desse pensamento ocidental. Você tem um que é o modelo, normalmente é um homem branco, e você tem o outro, né? Você olha a partir de um lugar. Então, não é esse outro, né? É esse um também, é essa centralidade que eu trouxe para a roda no começo. Então, essa centralidade da imagem, né? Essa centralidade de como os povos africanos que estavam aqui conseguiam fazer uma série de resistências. E aí eu também trouxe para vocês os quilombos urbanos. Beatriz foi uma grande estudiosa do quilombo de Palmares. E ainda na cidade, muito ligada também ao meu trabalho com cartografia, a presença das quituteiras, a presença das quitandeiras, a presença dessas mulheres e homens, aguadeiros, aguadeiras, ervanários. Quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que ocupavam as ruas no século XIX. Eram as pessoas pretas, muitas vezes escravizadas de ganho, mas também já livres, tendo comprado sua própria liberdade, que circulavam nessa cidade, que entendiam as dinâmicas, que vendiam, que conversavam. Então, até o trabalho dessas quituteiras que eu acho incrível, que é o de produzir vida.
porque sem alimento não tem vida, né? Então eram essas mulheres negras, em sua maioria, que estavam ali nesse trabalho de produzir vida, de produzir e de produção da cidade. Então, quando a gente olha para essa cidade de São Paulo que tenta se vender italiana e aquela arquitetura gótica do centro, da própria Catedral da Sé, parece que disputa essa história, né? Parece que quer jogar para o canto essa história dessas mulheres que são essenciais para a vida da cidade, são essenciais para a vida desse território que é a cidade, esse território onde se desenrolam as paixões e os conflitos. E, e ao mesmo tempo, quando eu olho essas tentativas de apagamento, eu olho para esses territórios que o território é palco de disputa, né? Mas de como o que é essencial, e aí num lugar quase, na verdade, num lugar completamente místico e sagrado, de como essa cidade também ela tem os seus ritos de descobertas e de apagamentos e de como a gente também vai entendendo. Eu não acho que é por acaso que a gente começou a estudar essa história. Eu não acho que é por acaso também que encontros com intelectuais que já estudavam essas histórias há muitos anos apareceram. O próprio encontro com a obra de Beatriz, o próprio encontro com a obra de Abdias. Então, eu também entendo que o território é esse território do sagrado, né? É esse território do corpo que é sagrado, da cabeça, né? Do orido, de onde todas as energias e as trocas do axé também acontecem. Então, pensando esses lugares como território também, eu gosto muito de pensar sobre essa perspectiva, que nada é por acaso, de que nada, que o território ele mostra para gente. Também foi muito curioso pensando na experiência de cartografia, trazendo aqui para vocês, que a gente começou a estudar a Liberdade, aí a gente viu que ali na Liberdade foi o lugar que era o primeiro cemitério da cidade de São Paulo. Esse cemitério era de pessoas escravizadas, os povos originários, e também eram enterrados bichos. Era um cemitério que ficava afastado do que era entendido como centro da cidade. E tem essa igreja, que é a Capela dos Aflitos, que ficava bem no centro desse cemitério. E aí, subindo uma rua, que hoje está cheia de postes orientais, lojinhas de artigos orientais, a gente tem uma outra igreja, que é a Igreja dos Enforcados. E nessa Igreja dos Enforcados, como já disse, a gente tinha ali onde hoje é a praça e acontece a feirinha oriental, uma forca. Mas ainda, nas andanças por lá, um dia eu reparei que tinham mães de santo lendo, jogando búzios ali na frente dessa igreja. E aí eu achei isso tão curioso. Eu falei, gente, como assim? Em São Paulo a gente não tem esse hábito, né? Essa imagem ela não existe, diferente de algumas outras cidades, como Salvador, você tem a presença das mães de santo na rua, ali sentadas, enfim, nas suas bancas. Em São Paulo a gente não tem essa presença delas nas ruas, né? Então, por que que ali, né? Por que que nesse espaço específico? Por que que nessa igreja em específico? E aí é isso que eu tô falando desse lugar místico, do sagrado e da vida, né? E do real, porque é real, de que a gente sempre volta para os lugares que a gente tem que voltar. Então, quando nas suas pesquisas, quando vocês olham para o território, quando vocês olham para os territórios, se perguntem por que vocês estão olhando para esses territórios e não para outros, né? Eu acho que essa pergunta ela é muito valiosa, assim. Às vezes até você vai falar, eu acho que esse não é o meu rolê, não é o meu recorte, não é a minha pesquisa.
E às vezes você vai entender por que que é essa sua pesquisa. Às vezes não entender enquanto um objetivo de pesquisa, uma coisa mais acadêmica, mas para sua alma, assim, né, para você. Por que que é importante você fazer essa pesquisa nesse território e contando essa narrativa a partir de você. Então, se colocando como centralidade também na sua pesquisa, né? Abrindo mão desse paradigma acadêmico ocidental de você ter que se isentar, né? Eu gosto muito da produção da Grada, porque ela se coloca continuamente, assim, entre outros intelectuais, ela se coloca na pesquisa, né? Ela se coloca ali presente de como isso é importante, da gente não se retirar, né? Não existe esse discurso neutro. Agora eu trago essa última imagem, retomando esse corpo-território, retomando essa conversa do sagrado, e eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um outro autor que eu gosto muito, que é Muniz Sodré, e ele diz sobre o corpo-território o seguinte: corpo-território. Todo indivíduo percebe o mundo e suas coisas a partir de si mesmo, de um campo que lhe é próprio e que se resume, em última instância, a seu corpo. O corpo é o lugar zero do campo perceptivo. É um limite a partir do qual se define um outro, seja coisa ou pessoa. O corpo serve-nos de bússola, meio de orientação, como referência aos outros. Quanto mais livre sente-se um corpo, maior o alcance desse poder de orientar-se por si mesmo, por seus próprios padrões. Claro, se nos movimentamos, altera-se o sistema de movimentação. Os objetos podem ocupar o lugar zero, descentrando-se o sujeito individual da percepção. Esse é um trecho do livro O Terreiro e a Cidade, do Muniz Sodré, que foi publicado em 1988. É isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Espero que tenham gostado. Eu estou ansiosa para a gente se encontrar e eu poder também escutá-las sobre o que vocês acharam, o que vocês não acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Como eu já falei no início, meu nome é Raíssa Albano de Oliveira. Meu e-mail é raissalbanodeoliveira@gmail.com. Então, também, se tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, entrem em contato comigo. Se for necessário também, tem os contatos que a Casa Sueli Carneiro tem. Vocês podem falar comigo. E queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de troca. E a gente se vê também no encontro. Obrigada, gente. Um beijo, boa tarde.